Ele é um dos grandes nomes do rádio popular brasileiro, ele é mais um campeão de audiência. Estou falando do Paulinho Boa Pessoa. Ô Paulinho, obrigado por ter aceitado aqui o convite para esse bate-papo. Bem-vindo, Paulinho. Ô Adriano Barbeiro, como é que você está? Tudo bem? É uma honra poder participar desse bate-papo com você. Eu ia falar de uma live, não é, né? Porque nós estamos pré-gravando a entrevista, mas é maravilhoso poder participar com você e tirar qualquer dúvida que você tenha com respeito à nossa passagem pelo rádio, mas eu sei que hoje, especialmente, você quer tratar do assunto Rádio Globo. À sua disposição, Adriano. Fica à vontade. Obrigado, Paulinho. Olha, um dos principais assuntos, né, no meio rádio, a gente sabe, é o fim da Rádio Globo, não é? Que ocorreu agora dia 31 de maio, nesse ano de 2020. Então, primeiro eu quero saber quanto tempo você trabalhou na Rádio Globo e como foi ter trabalhado nessa importante emissora, Paulinho? Olha, foram 4 anos e meio memoráveis. 4 anos e meio de uma importância muito grande para a minha carreira. Foi uma grande escola a Rádio Globo, por tudo que lá encontrei. E eu participei da Rádio Globo num momento muito importante, Adriano, porque é um momento de transição. A Rádio Globo, naquele instante que eu fui, foi em janeiro de 87, eu estreiei exatamente no comecinho de janeiro de 87, junto com o Paulo Lopes. A Rádio Globo estava trazendo do Rio de Janeiro o Paulo Lopes. O Paulo Barbosa havia saído, tinha ido para a Rádio Record. Estava trazendo o Paulo Lopes para cá, então precisava assumir uma nova programação, e foi exatamente o que a gente foi fazer. Então, eu participei de um momento de transição. Então, naquele momento, vem o Paulo Lopes do Rio de Janeiro, eu já estava aqui em São Paulo, eu vinha da Rádio Record para a Rádio Globo à época. Depois não demorou muito tempo, coisa de meses, viria também o Gilberto Barros. O Gilberto Barros que viria da região de Bauru. Começou aos domingos na Rádio Globo e depois ele passou a ter programa diário também. Então foram 3 comunicadores que se juntaram à grande equipe que já possuía a Rádio Globo da época. Aí uma outra coisa importantíssima que eu não posso deixar de dizer. Quer dizer, era um momento de transição, mas foi um momento em que a Rádio Globo teve os 2 grandes diretores do rádio que eu conheci, 2 dos maiores, que eram o Alfredo Raimundo, que ficava na Rádio Globo São Paulo, e o Mário Luiz, que dirigia o Sistema Globo de Rádio. Então, como houve uma dedicação particular e especial à Rádio Globo, pelo momento de transição, o Mário Luiz se dedicava demais à Rádio Globo de São Paulo. Então, houve essa junção desses 2 grandes locutores. Você imagina a importância que foi para cada profissional que estava na Rádio Globo na época. Então, foram anos memoráveis na minha carreira, de uma transição importante. E aí a Rádio Globo começa a se firmar com uma nova programação, com uma nova proposta de programação. E assim a gente foi galgando degraus e construindo também uma história por lá. Que bacana. Ô Paulo, então, só para recapitular, a grade de programação na época, você lembra aí, naquela época, quem é que vinha ali? Lembro. Então, conta para mim, conta para gente. Lembro. Então, enquanto não tinha ainda o Gilberto Barros, então nós tínhamos uma abertura com o Célio Guimarães pela manhã. Aí, na sequência, vinha o Paulo Lopes. Depois do Paulo Lopes começava o meu programa, e depois do meu programa vinha o programa do Antônio Carlos. Mas o Antônio Carlos não é o Antônio Carlos do Rio de Janeiro, é o Antônio Carlos Galvão, é o Antônio Carlos Paulista. Tá na Rádio ABC, né? Hoje atualmente, exato. Rádio ABC. É esse Antônio Carlos, então ele estava conosco nesse time. Então o Antônio Carlos ele sucedia o meu programa na Rádio Globo de tarde. Aí vai ter a mudança da vinda do Gilberto Barros. O Gilberto Barros, ele vem, começa aos domingos, ele vai se firmando. Então ele passou a ocupar esse horário que antecedia o Paulo Lopes, por volta de 6 às 8 horas da manhã. O Paulo Lopes vinha na sequência. Entrou a Sônia Abrão, fazia meio-dia às 13. 13 era o meu programa, que ia até às 15h30. 15h30, eu passava a bola para o Antônio Carlos, o Antônio Carlos Paulista, e depois, à noite, nós tínhamos, exatamente na hora da noite, eu não estou me lembrando aqui quem era que fazia, mas à madrugada eu me lembro muito que era o Aguiar, né? O Aguiar que arrebentou nas madrugadas da Rádio Globo.
à noite, daqui a pouquinho... Pois não, desculpa, não podia esquecer nunca. Edgar de Souza, perdão, um grande nome do rádio, dono de uma voz belíssima. O Edgar de Souza fazia também um horário muito importante à noite na Globo. Eu só fiquei na dúvida, porque a Globo era muito esportiva também na época, e já havia cobertura das jornadas esportivas, e às vezes o programa do Edgar de Souza, ele deixava de ir ao ar, mas quando ia era um show. Sem dúvida, o locutor das 1000 palavras, Edgar de Souza, que eu cheguei a conhecê-lo, porque ele finalizou a sua carreira no rádio em Curitiba, no Paraná. Então, foi lá. Foi. Exatamente. Então, esse período em que ele encerrou a sua carreira e, lamentavelmente, depois veio a falecer, foi em Curitiba. Tive o prazer de conhecer lá o Edgar de Souza. Agora, o Paulinho... Então, era um time de respeito, esse time Verdade, da Rádio Globo, viu? Verdade, sem dúvida. E a equipe esportiva era aquela magnífica, né? Aquela de sempre, e a Globo sempre tinha aquele tripé famoso, né, Adriano? Que era o esporte, música, notícia. Ela não desprezava essa ideia do tripé de jeito nenhum. Pois é, agora o Sistema Globo de Rádio, não é, Paulinho? Ele pretende investir apenas na emissora FM no Rio de Janeiro. Então, na sua opinião, o que teria levado à extinção por completo da Rádio Globo em São Paulo? Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, Paulinho. Olha, Adriano, eu tinha certeza que haveria essa pergunta e eu pensei em algumas respostas. Eu confesso a você que eu pensei em algumas respostas para te dar. E eu não consigo sair de uma. Não consigo. Eu tentei, fiz um exercício. Eu não consigo sair de uma. Má gestão por veículo rádio. Porque eu sei, quando eu fui contratado pela Rádio Globo, o grande comandante Globo ainda era Roberto Marinho, o jornalista Roberto Marinho. Ele tinha um amor, um carinho, ele tinha por todos os veículos, né? O jornal, óbvio que a TV, mas ele tinha um carinho pelo Sistema Globo de Rádio. Então eu senti o seguinte, isso eu estou falando dos anos 80, porque eu estive lá na Rádio Globo, como eu disse, em janeiro de 87, e vou até 91 na Rádio Globo. Foram esses 4 anos e meio memoráveis da minha vida. E eu sentia o carinho do Roberto Marinho. Eu estou te falando, eram 2 diretores dedicados à Globo aqui de São Paulo. A dedicação era total. Tinha uma coisa importante que eu quero dizer. Todo comunicador, antes de estrear na Rádio Globo São Paulo, ia para o Rio de Janeiro, a Rádio Globo fazia questão disso. Nós fazíamos lá uma espécie, eu vou chamar de uma adaptação ao Sistema Globo. Não era nenhum curso, não era nenhum aprendizado, porque todos eram profissionais importantes que eram contratados, mas se ia para o Rio de Janeiro para você vivenciar exatamente o amor que o Sistema Globo de Rádio recebia da sua direção. E o grande comandante era o Roberto Marinho. O grande comandante era ele. Então, se você me dissesse, em 1987, 88, 89, 90, 91, os anos que eu lá estive, que isso iria acontecer, digamos que você fizesse uma previsão, eu ia dizer, mas que cigana mentirosa, que cigana falsa é essa? Isso nunca vai acontecer na vida, porque eu era ciente do amor que a direção da Globo tinha para com o Sistema Globo de Rádio, especialmente ele, Roberto Marinho. Depois, aí eu saio de lá em 91 e muita coisa vai acontecer a partir daí na Globo, mas depois tem a morte do Roberto Marinho. E aí, sinceramente, os profissionais que continuavam por lá, a gente sempre, você sabe que nós do meio rádio, às vezes não milita naquela determinada emissora, mas a gente conversa muito, né, Adriano? A gente bate papo, conversa. Aí as pessoas começavam a dizer que já não era mais a mesma coisa, já não era mais aquele mesmo carinho para com o veículo rádio. Aí os filhos do Roberto Marinho, que também são gestores ótimos, mas noutras plataformas, eles foram deixando o rádio de lado. A dedicação passou a ser muito maior à TV. Né? Você imagina o fascínio que uma Rede Globo de televisão causa em gestores, ainda mais gestores mais jovens. Então eles foram deixando isso para terceiros. E estes terceiros
que já não tinham o mesmo carinho, o mesmo amor pelo veículo rádio, esses terceiros foram deixando o rádio morrer, acabar, se preocupando cada vez menos com a gestão. E você sabe, Adriano Barbeiro, que começa a faltar dinheiro nessas gestões, e aí quando você se encontra com o acionista maior, é tudo número. E aí, como está o Sistema Globo de Rádio? De novo, nós vamos ter prejuízo esse mês. Aí vem um mês sequente, de novo, esse mês vamos ter um prejuízo. Aí o gestor, se não tiver aquele amor pelo veículo, porque você precisa ter muito amor para vencer esse tipo de obstáculo, porque o amor traz ideias, traz sugestões, traz novos caminhos. Se você não tiver esse amor, você começa a podar. Aí começou a podar. Aí você vai percebendo que o veículo rádio, eu não estou dizendo só o Rádio Globo de São Paulo, não. Eu estou dizendo o veículo rádio para a Globo começou a perder a importância. Então, você já não tinha, já a partir do finzinho dos anos, de meados de 90, no finzinho dos anos 90, 98, 99, 2000, quando entra no 2000, você percebe claramente que a Rádio Globo já não tem a mesma atenção, já não tem o mesmo carinho. Então, quando vai piorando, exatamente a administração financeira vai se esvaziando a coisa. E aí chegou no ponto que chegamos, quando fizeram lá uma conta, segundo eu soube, que foi uma conta muito fria, que alguém disse, você sabe que todo rádio AM, ele exige que se tenha um terreno para que você não apenas coloque o transmissor, mas ali você tem que ter uma torre alta, com as radiais, né? Essas radiais, elas tomam conta de um grande lote, de um grande terreno. E aí alguém disse, olha, se você pegasse esse terreno, onde está o transmissor, se você pegasse esse terreno, o loteasse, fizesse dele grande condomínio, vendesse no mercado imobiliário, você iria ferir um lucro muito maior. E aí, lamentavelmente, exatamente por isso, sem encontrar alternativa já de fazer a rádio levantar, porque ela foi perdendo aquela seiva, né? É como se fosse uma árvore, de fato, uma grande árvore, mas que foi perdendo ao longo dos anos aquela seiva. E essa seiva vem do amor, vem do dono, Adriano. Aí, quando se tocou, sem a seiva, aquela árvore estava oca. Você batia no tronco e você já escutava o oco do tronco. Quando alguém vem e mostra números, foi uma questão só de balançar o tronco e a árvore caiu, lamentavelmente. É lamentável. Não vejo outra explicação, Adriano. Uhum. E ainda mais você falou a crise financeira que todo mundo está passando, e a gente sabe disso, Sim, e ainda mais agora, não é, Paulinho? Que a gente sabe da briga do governo federal atual com a Rede Globo de televisão. Então, menos verba, e aí, consequentemente, esses cortes que você citou muito bem. Agora, veja, eu até posso determinar isso colocado por você, do governo federal atual, mas ele ainda é um governo muito jovem para ter destruído essa ideia. Verdade. A coisa veio anterior, infelizmente, já era anterior. Óbvio que aí foi aquilo que eu te disse, foi a batida no tronco para ver como é que estava. Gota d'água. Exatamente. Tá. Ô Paulinho, bom, agora falando da sua carreira, não é? São quantos anos de rádio e quais as emissoras que você já passou, hein, Paulinho? Esse meu cachorro, você escutou aí, né? Ouvi. Eu tenho 2 aqui em casa. Aliás, 2. Eu tinha 3. O Billy era o meu cachorrinho, foi o primeiro. Depois vieram Jade e Luna, minhas cachorrinhas. E quando elas latiram e você me fazia essa pergunta, elas têm muito a ver com isso. Eu comecei a lembrar, porque mais ou menos a chegada de cada um deles, o Billy já não está mais aqui, tinha a ver com uma rádio que eu estava entrando, que eu estava passando. Então, na soma, Adriano, não dos latidos, mas na soma das mordidas e as abanadas de rabinho, são 42 anos em rádio. 42. Eu comecei na minha terra, Bebedouro, a Rádio Bebedouro. Depois trabalhei simultaneamente em Monte Alto, trabalhei em Monte Alto, na Rádio Cultura de Monte Alto. Fui para Ribeirão Preto, Sistema Clube de Rádio, dos meus queridos irmãos Pisani, que são
professores de rádio para mim, os considero demais. São pessoas, além da qualidade humana, existe uma grande qualidade profissional ali, os Pisani. Quero agradecer às pessoas que me deram a primeira oportunidade, inclusive Eli Simões, que era o dono da Rádio Bebedouro, faleceu recentemente, mais de 90 anos, eu fiquei muito sentido. Laerte Julian com Afonso André e Montiel também já faleceram e foram importantíssimos para mim. Aí foi a minha vinda para São Paulo. Aqui em São Paulo, eu trabalhei primeiro na Rádio Capital, depois na Rádio Record. Essa minha ida à Rádio Globo, em 87, e em 91, já com o Bispo Edir Macedo, eu retornei à Record. Ali eu passei grande parte da minha carreira, você sabe, né, Adriano? Sim. Só ali com a Record, depois desse retorno, foram mais de 17 anos. Aí trabalhamos, depois, quando eu saio da Record, eu e você trabalhamos juntos na Capital. Verdade. Né? Antes você trabalhou na Rádio América também? Foi uma passagem rápida. Rápida, não é? Uhum. Foi uma passagem eu acho que não chegou a um ano. Certo, porque certo. Eu peguei um outro momento da Rádio América, um momento de dúvida, eles não sabiam exatamente se tocariam a rádio popular como ela sempre foi, mas depois acaba acontecendo aquela fusão praticamente, né? Com a Canção Nova, perdão. Isso. Exatamente isso. E aí depois na Rádio Capital, onde nós trabalhamos juntos, verdade. Capital. Isso. E atualmente eu estou lá na Super Rádio. Isso, é isso que eu quero saber. Onde as pessoas podem te encontrar hoje, Paulinho? Pois é, eu estou nos 1150 AM da Super Rádio, também nos 1330 da Rádio Terra apareço de vez em quando, e tem a 97.3, a Dória FM, onde eu estou sempre também ocupando lá um espaço legal e importante. São emissoras todas que pertencem à rede CBS, né? Uhum. A rede CBS do Paulo Abreu. Ô Paulinho, hoje eu tô morando aqui na região de Americana, não é? Essa região aqui de Campinas, né? E de vez em quando na televisão eu vejo você aqui pela televisão aqui na região. Televisão, como é que tá? Tá fazendo alguma coisa? O que você tá fazendo hoje em relação à televisão, Paulinho? Você sabe, Adriano, que eu também tive uma história com a televisão. E essa história, a principal, foi vivida em Ribeirão Preto, lá no sistema Clube de Comunicação, porque nós temos a TV Clube em Ribeirão, que é uma TV espetacular, maravilhosa, do ponto de vista técnico, de cobertura. Ela repete Bandeirantes, mas é uma TV, de fato, local, também lá dos irmãos Pisani. Então, ela tem, na programação local, algumas horas diárias, e eu tive essa oportunidade de fazer um programa de 2 horas diárias ao vivo para Ribeirão Preto. Fiz isso por quase 2 anos lá. Então foi uma passagem muito importante. Eu fazia um programa chamado Clube da Sorte, que foi um programa muito bem sucedido para Ribeirão e região. Então tive um histórico com a televisão. Aí, vindo para São Paulo, eu sempre lutava também para ocupar algum espaço na televisão. Você sabe que é uma luta. E aí teve um momento pela Rádio Record, quando eu estava na Rádio Record, que eu consegui fazer a Rede Mulher. A Rede Mulher, antes dela se tornar Record News. Então, antes de ser Record News, ela era a Rede Mulher de Televisão. E ali também eu fiz o Sintonia Certa, que era um programa ao vivo diário. Foi muito legal também. E agora eu faço, você tem razão, eu faço o Show da Saúde. O Show da Saúde não é a produção de um canal, mas é um programa que é produzido de maneira independente por um patrocinador, que é o Colchão Pilomed. E aí eles colocam esse programa na rede que tiver uma melhor proposta. Então a gente tem estado mais na Rede TV, TV Brasil, às vezes na Band News, Record News e assim por diante. Legal. Bom, Paulinho, eu gosto de saber em relação a curiosidades, né? Aliás, muita gente gosta disso. Você poderia nos contar assim, algum fato inusitado que aconteceu com você no rádio? É que às vezes a gente pega de surpresa, às vezes não lembra. Mas se tiver alguma coisa, divida essa curiosidade aqui com a gente, Paulinho. Nossa, Adriano, são tantas coisas, né? Porque tem hora que eu paro para pensar, né?
Não tem uma música do Caetano Veloso que fala de noite na cama eu fico pensando. Verdade. Você que é um tremendo conhecedor de música, você é um estudioso disso. Então, de noite na cama, às vezes eu fico pensando, começo a rir. Às vezes a Simone falou, ué, que foi? Falei, não, eu estou lembrando de um fato, porque existem coisas assim engraçadíssimas no rádio, né? Coisas muito curiosas no rádio. Mas eu estava me lembrando outro dia, em Ribeirão Preto, de o que é a inocência de uma pessoa, né? Em Ribeirão teve uma passagem muito interessante, que nós tínhamos lá 2 grandes comunicadores, mas são bons mesmo. Um deles é o Besquiza, tremenda voz, uma voz padrão lindíssima, e o Besquiza é um grande locutor comercial, além de ser um grande comunicador. Hoje, ele é um grande comunicador de notícias lá. Tinha o Besquiza. E o Luiz Ronaldo é um outro grande, uma fera de comunicador. Inclusive, o Luiz Ronaldo chegou a trabalhar nessa Rádio Globo, da qual falávamos. Com a morte do Aguiar, o Luiz Ronaldo chegou a fazer, durante um período, a madrugada da Rádio Globo. Aí o Luiz Ronaldo veio para Ribeirão Preto e ele fazia lá um horário menor e o Pisani queria dar uma oportunidade de ele fazer um horário maior. E como o Besquiza era muito importante para o Sistema Clube de Rádio, no que diz respeito à notícia, ele fazia já o Rotativa. O Rotativa era um programa informativo e ele era um tremendo locutor comercial. Aí o Pisani queria tirar um horário que o Besquiza tinha, que era 13 às 13, era uma parada de sucesso. Então, 13 horas, ele tocava 13 músicas de sucesso. Aí o Pisani falou, puxa, eu tenho que convencer o Besquiza a se tornar apenas noticioso, noticiarista, eu quero ele ligado com o jornalismo, né? Eu quero ele fazendo a locução comercial, e eu quero passar esse horário para o Luiz Ronaldo. E o Pisani, muito hábil, mas ele demorou um mês para convencer o Besquiza. Aí o Besquiza, depois de um mês, cedeu, né, para o Luiz Ronaldo. Chegou e falou, não, tudo bem, então eu vou me dedicar mais ao jornalismo, eu vou me dedicar mais ao jornalismo e vou ser mais locutor comercial, é pedido do chefe, e ele é muito bom mesmo nisso, e começou a se dedicar a isso. Mas no primeiro dia que o Luiz Ronaldo foi abrir um novo programa, às 13 horas, o Luiz Ronaldo abriu com aquela música, e o Besquiza tinha saído do ar, porque o noticioso do Besquiza tinha entrado ali de meio-dia, de 11h30 até 1h da tarde. O Besquiza tinha saído do ar. Aí o Luiz Ronaldo abriu com aquela música do Benito de Paula. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Graças. Olha, histórias do rádio. O Besquiza havia sido convencido a ceder aquilo. Mas ele amava aquilo. E quando o Luiz Ronaldo me toca, tudo isso, não devemos esquecer de dizer graças a Deus. E animando a música, né? E ele falava, e tudo está no seu lugar. O Besquiza invadiu o estúdio. Rapaz, foi uma confusão. Foi um dos momentos que depois que passou, porque na hora foi bastante confuso. Sim. Depois que a turma do Deixa Disso entrou no meio, depois que passou, a gente ria demais disso. Ficou muito engraçado. Tá aí, muito bacana, as histórias do rádio. Ô Paulinho, hoje a gente sabe que você... E tem a vontade, viu, André? É verdade. História que não falta. Não falta. A gente sabe que hoje, Paulinho, você é ídolo de muitas pessoas que estão começando, principalmente no rádio popular. Mas e você, Paulinho? Quem foram os seus ídolos no início de carreira, Paulinho? Não tenha dúvida. Eu vou surpreender um pouquinho, porque as pessoas vão falar assim, puxa, mas eu não conheço. Mas eu quero falar de ídolos do rádio local Bebedouro, porque é incrível, né? A gente mira no exemplo que está mais próximo mesmo. Então, eu estava lá em Bebedouro e um dos meus ídolos era o Roberto Oliveira. O Roberto Oliveira era um comunicador da Rádio Bebedouro. Eu amava o Roberto, o jeito dele comunicar. O Luiz Roberto dos Santos, idem, né? Admirava, que era de lá também. Então, quando eu digo que esses foram os primeiros, as pessoas me olham meio assim, mas é de verdade, quer dizer, para eu falar de verdade, foram esses. Depois, nós tínhamos já aqui em São Paulo brilhando o Eli Correia, que sem dúvida nenhuma é uma grande referência, sem contar
referência da importância de um Silvio Santos, né? Uma coisa que eu acho que não existe nenhum comunicador nesse país, Adriano, que não tenha se esperado um pouquinho no Silvio Santos, porque ele realmente é um grande professor para todos nós. Zé Béttio, depois que eu conheci o Zé Béttio, Adriano, eu fui conhecer a genialidade do Zé Béttio. Quantas coisas o Zé Béttio criou para o meio rádio. Você sabe que nós devemos demais a valorização do comunicador ao Zé Béttio. Verdade. O testemunhal foi ele que criou, não é? Foi ele. Foi ele. Às vezes a pessoa fala assim, puxa, mas por que você fala que o Zé Béttio é tão importante na valorização do comunicador? Porque se ganhava muito menos antes do Zé Béttio. O Zé Béttio, com a sua arte, quando ele chegou para comunicar, não que ele menosprezava o texto que vinha da agência ou do cliente, mas aquilo era só um parâmetro para ele. Ele começou a criar em cima daquilo, a acrescentar, a colocar ideias dele, ideias maravilhosas, ótimas, sobre os textos os mais variados. Até que um outro gênio do rádio, Francisco Paz de Barros, que você conhece bem, o Chico Paz de Barros, que foi seu diretor, ele começou também a pensar, falou, espera um pouquinho, é uma arte isso que o Zé Béttio faz, né? Porque na história do Zé Béttio, o Chico foi importantíssimo, foi o primeiro grande diretor a sacá-lo, o primeiro grande foi o Chico. Aí, isso é uma arte, isso merece um cachê. O cachê do merchan praticado hoje. Então, você que não sabia disso, você que faz um merchan num programa de televisão, ou aqui mesmo na internet, ou num programa de rádio, você só ganha esse cachê porque ele foi inventado nesse momento do rádio, com o Zé Béttio e com o Francisco Paz de Barros. O Chico era o diretor e o Zé o grande comunicador. Então, quando juntaram-se esses dois talentos, não deu outra, né, Adriano? Devemos demais ao Zé Béttio. A valorização do nosso salário, né? Sim, sim. E como você observa o rádio nos dias de hoje, Paulinho? Adriano, eu queria que o rádio tivesse muito melhor do que está. Eu queria mesmo. Eu lamento. Mas eu não culpo profissionais, não. Eu não culpo os operadores, eu não culpo os comunicadores, os locutores. É aquele mesmo problema que eu citei para você. Também não quero responsabilizá-lo de maneira única. Senão o pessoal fala, é como se você estivesse arrumando aí um Cristo para essa história. Não quero também ficar com essa imagem. Mas eu acho que foi gestão. Eu acho que é o grande problema do rádio. Então a gente foi deixando morrer o mercado publicitário do rádio, né? Por números mesmo, sabia? Às vezes o rádio se barateava um pouco e, ao se baratear, ele se tornava menos interessante para as agências. E aí, aquelas verbas, elas iam sendo destinadas à televisão, ao invés do rádio, muito mais para a televisão. Depois vem a internet, né, Adriano? Aí vem a internet, se começa a dirigir também essas verbas para a internet, foi sobrando menos para o rádio. E ao sobrar menos para o rádio vai se tornando menos interessante do ponto de vista financeiro. Vai deixando de ser um negócio. Tanto é que o Sistema Globo de Rádio chegou ao ponto que chegou, que é o tema central do nosso bate-papo hoje. Chegou ao ponto que chegou exatamente porque ficou desinteressante do ponto de vista financeiro. E aí acabou matando, sabe? Os novos profissionais, os novos talentos para o rádio. Se bem que essa internet democratizou também a coisa, viu, Adriano? Não é mais aquele rádio que nós estávamos acostumados, mas acabou, de certa forma, democratizando e dando chance a outros comunicadores que estão surgindo por outras vias. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu vejo esse rádio atual com essa ponta de tristeza, exatamente por isso. Mas eu tenho lá uma esperança de que talvez as coisas ainda melhorem.
Se Deus quiser. Deus quiser. A minha opinião a respeito disso é que tem muita gente administrando que não Uhum. gosta do veículo ou não entende nada. Agora, você não entender, tudo bem, mas você vai aprendendo, vai ouvindo quem sabe, ouve um, ouve outro. Agora, é uma pena que eles, né, é a cabeça deles e não ouvem ninguém. Então, por isso, a atual situação do rádio, no meu entender, né, Paulinho? Então, Uhum. é complicado. Você Agora, vê que você voltou no assunto, tocou no assunto, que foi aquela observação que eu fiz, sim. que era o amor do falecido jornalista Roberto Marinho, e depois da morte dele houve essa transformação. Você falou bem, é amor pelo veículo. Porque tudo que a gente faz na vida, Adriano, precisa ter amor. É óbvio que tem um lado profissional, é lógico que eu vivo disso, você vive disso, a gente precisa ganhar dinheiro com isso, óbvio. Mas se o amor não vier primeiro, não tem jeito. Porque aquela história, né, Paulinho? Se a gente não tá ganhando dinheiro, tudo bem, mas pelo menos você tá fazendo aquilo que você gosta. E o dinheiro é uma consequência, porque com o amor você faz as coisas muito melhor, não é? Sem dúvida nenhuma. Verdade, você tem razão. Paulinho, tem uma pergunta que o meu pai faz a todos os entrevistados, eu gostaria de saber a sua opinião. Paulinho, boa pessoa, você tem medo de morrer? Tenho, tenho bastante. Tenho bastante. Eu não sei, Adriano, até devido a esse negócio da pandemia, eu estava conversando com a minha irmã, né? A minha irmã, ela é um pouquinho mais velha que eu, e a gente estava conversando, e ela falou assim, ó, medo de morrer eu não tenho, a minha irmã dizendo. Eu tenho medo de sofrer em hospital, em ficar em hospital. E aí eu parei para pensar e eu corrigi a minha irmã. Aí eu falei para ela assim, ó, eu tenho medo de morrer. Né? Quer dizer, não é só do sofrimento, não. Eu também tenho medo de morrer, porque a morte é muito solitária. Né? Não tem jeito. Você vê que isso é apenas um respeito ao fenômeno da unicidade, que é aquela coisa que a filosofia nos ensina. Nós somos seres únicos. Então, nós nascemos únicos, né? De uma maneira solitária, imediatamente gente já ao nosso redor vem nos acolher, né? E aí o processo é diferente. Então, o nascimento é solitário, mas imediatamente você tem ali pessoas que correm, que vêm te acolher, que vêm te receber, a tua mãe, a parteira no tempo das parteiras, hoje o médico, a enfermeira, hoje é o pai que está assistindo o parto, né? Que está ali filmando tudo agora com o celular, que já viu o bebezinho. E assim nós passamos a vida. E ao morrermos, seremos também únicos. A gente morre sozinho. Só que ao contrário do nascimento, a gente já não tem mais ninguém. Pelo menos é o que a gente sabe do mundo terrestre, o mundo nosso, o mundo terráqueo. Aqui as coisas têm sido assim. A gente morre e não tem ninguém ali para acolher, para estar pertinho. Né? Então, aquilo, de certa forma, assusta o ser humano. Agora, evidentemente, que eu também acredito numa vida espiritual. Né? Senão, não haveria por que a gente dizer que tem fé, e eu tenho muita fé em Deus. Então, como eu acredito numa vida espiritual, acho também que tem alguma coisa do lado de lá. Mas, por enquanto, viu, Adriano? Eu não quero saber o que tem, não. Tá bom. Ô Paulinho, você falou em relação à pandemia, como é que está sendo o seu trabalho agora com a pandemia? Está fazendo de forma remota em casa? Como é que está sendo esse trabalho? Estou trabalhando em casa. Estou trabalhando em casa porque eu faço parte do famoso grupo de risco. Cheguei aos meus 60 anos, Adriano, e é assim que tem que ser. Porque eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Você trabalhou comigo, você sabe. Eu fazia lá um programa de madrugada, eu nunca cheguei num programa meu atrasado. Apesar do programa ser de madrugada, eu nunca cheguei num programa atrasado. Então, eu sou extremamente disciplinado. E se é para fazer, vamos fazer. Então, eu sou extremamente contrário a essa ideia de vamos fazer o distanciamento social mais ou menos. Não. Eu acho que nós estamos ainda metidos nessa pandemia no Brasil. Na data de hoje, quando isso está indo ao ar, é importante que se observe,
ainda, infelizmente, estamos tendo muitos casos de contágio pelo Covid aqui no Brasil e casos de mortes, e, na minha opinião, já era para ter diminuído se nós levássemos mais a sério essa coisa do distanciamento social. Mas fica, não, porque não tem importância, toma cuidado, você sai na rua, não é bem assim. Né? A gente sabe que a história não é bem essa. Nós temos que ter a disciplina. Se está pedindo, fique em casa se puder. E há uma opção, porque, como você disse, Paulinho, como está o rádio para você nesse momento? Tem jeito de fazer em casa? Tem. A tecnologia não é igual a gente estar no estúdio, não é igual. Mas a tecnologia nos dá meios de fazermos de casa. Então, se eu tenho condição, apesar de não ser a mesma coisa de estar dentro do estúdio de rádio, ok, mas que seja 80%, 70%, é uma maneira também de se fazer. Então, você tem que respeitar a vida, em primeiro lugar, respeitar a vida. E eu tenho certeza absoluta que, se todo mundo fizer a sua parte, a gente sai dessa em breve. E a vida econômica, ela é natural, ela vai voltar para o seu lugar, ainda mais num país como o nosso, Adriano. O Brasil é um país... Rapaz, o que já fizeram com esse país para quebrá-lo e não conseguiram, o que os políticos tentaram já quebrar esse país com roubalheira até hoje, e eles não conseguiram, então não vai ser a Covid que vai nos quebrar. A gente vai voltar, o comércio vai voltar, a vida vai voltar ao normal. É uma fase que todos estamos passando. Verdade. A gente só não sabe se a Rádio Globo vai voltar, mas quem sabe um dia, né? Quem sabe? É ou não é, Adriano? Ô Paulinho, para finalizar, aquela frase que você sempre fala no começo do seu programa, para aqueles que estão atravancando o meu caminho, como é que é a frase? Pois é, eu tenho alguns chavões, né, Adriano? Isso. Uhum. Um deles eu faço questão de ressaltar, é o Pode Me Chamar de Amigo, que foi o primeiro, foi o que veio comigo lá do interior. Tem música, não é? Tem música. Tem. Legal. Até essa ideia que ele me deu, eu falei do Luiz Ronaldo aqui hoje, lá em Ribeirão Preto, foi o Luiz Ronaldo que me deu essa ideia. Que bacana. Né? Paulinho, por que você não faz assim? Eu sou o Paulinho, uma pessoa, mas pode me chamar de amigo. Pô, legal isso. E aí eu trouxe isso para São Paulo, e deu muito certo. Acabei gravando uma música que é do Nil Bernardes. E lembra do Terry Winter? Sim. Terry Winter. Ele quando escrevia a música sertaneja, ele tinha um outro nome, não é? Era Chico Valente. Chico Valente, isso. Chico Valente, exatamente. Chico Valente. Então, a música é do Nil Bernardes, e dele ele já é falecido. Morreu cedo, viu? O nosso Chico Valente, o Terry Winter. Verdade. Morreu muito cedo. Então, eles fizeram uma música, Pode Me Chamar de Amigo, que é uma coisa que me acompanha há muito tempo, né, Adriano? Até quando eu fui para a Rádio Globo também, criamos lá uma vinheta também. Pode me chamar de amigo, Paulinho, boa pessoa, que foi em cima da música do Roberto Carlos. Querem acabar com... Né? Uhum. A melodia mesma, né? Pode me chamar de amigo, Paulinho, boa pessoa. E tem a frase é famosíssima, essa não é minha, mas que eu repetia todas as manhãs, né? E os que aí estão atravancando o meu caminho, ora, estes passarão, e eu passarinho. Legal. Ô Paulinho, olha, eu quero agradecer essa oportunidade de deixar registrado esse nosso bate-papo para os amantes do rádio, para os seus admiradores de uma maneira geral. Muito obrigado, e conte sempre aqui com o Adriano, com a equipe aqui do site Bastidores do Rádio, tá bom, Paulinho? Obrigado, meu irmão. Dê um abraço em todos. Eu sei que você está numa nova jornada da sua vida, na famosa Rádio Azul, lindo nome, hein? Até porque azul é a cor da comunicação. Aliás, o nome, até como curiosidade, o nome quem deu foi o Antônio Edson, o Tonicão, que deu esse nome aqui para a Rádio Azul.
ele. É. Só podia. Você vê que só podia vir coisa boa mesmo. Era né? Azul Celeste o nome da rádio, e hoje adotando o nome de Rádio Azul, mas Azul Celeste também é um nome, não é que Acho o é nome conhecida a lindo. rádio aqui. Acho o nome lindo, lindo, lindo. E é a cor da comunicação. Você sabia, né? Que a cor da comunicação é azul. Olha aí, Então, bacana. parabéns a você nessa sua nova jornada, nessa sua vida gostosa, interiorana. É um interior que não está tão distante da capital, né? Verdade, verdade. Nova Aqui, Odessa, né? de casa, exatamente, Nova Odessa, de casa até São Paulo, ali onde eu morava, na região da Freguesia do Ó, é 1h20. Hoje, um bairro que 1h20. você vai em São Paulo, você às vezes demora mais que isso, não é? Demora, mas eu sou lá mesmo do interior, lá, Bebedouro, aí já são 400 quilômetros de Mas São passa Paulo, por né? aqui, não passa? Passa por aqui. Quantas vezes eu viajando passo aí por Nova Odessa, Americana, Limeira, e aí vai, né? Aí vem Rio Claro, aí vem Sim, São Carlos, aí vem Ibaté, Araraquara, Jaboticabal e Bebedouro. Mas é uma viagem boa, viu? Já sim, lá, sim. já pertinho lá de Barretos. Então, desejo a você todo o sucesso do mundo. Espero que a entrevista que eu dei a você seja aproveitável em algum momento, porque uma coisa é o objetivo sempre, Adriano, sempre. E eu queria deixar isso como minha despedida. O meu incentivo às pessoas que ainda hoje pensam no rádio como profissão. Meu incentivo, que elas não desistam disso. Porque às vezes você fala, mas o Paulinho com o Adriano falaram que o rádio não vive o seu melhor momento. De fato, não, porque o rádio teve momentos áureos, né? O rádio foi maior do que televisão durante décadas da sua existência. Mais ainda, o rádio ocupa um espaço muito importante. Eu fiquei abismado, Adriano, com a subida de audiência de 20% no mundo. Você acompanhou, você é um homem muito bem informado, você acompanhou o veículo rádio no mundo com a pandemia, a audiência do rádio subiu 20% no mundo. Verdade, Né? verdade. Então, que isso sirva de incentivo àquela pessoa que está agora acompanhando esse nosso bate-papo e fala, puxa, eu gostaria de trabalhar no rádio. Siga, acredite nesse sonho e toque esse barcão em frente. É isso aí. Valeu, Paulinho! Obrigado, Adriano.